Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético da TV Manaim. E a TV Manaim, ela está vinculada à Igreja Cristo da Maranata. E nós estamos vivendo uma série de episódios especiais, né? Estão relacionados ao Trombetas e Festas, que é um evento mundial que a igreja ela promove, de evangelização. É um culto onde nós proclamamos ali a volta do Senhor Jesus e o momento que o mundo está vivendo, né? No ano de 2025, no mês de novembro, no dia 29/11, às 17 horas, todas as nossas igrejas vão estar reunidas no Brasil, no exterior. Esse evento vai ser transmitido em vários idiomas, pela TV aberta, pela TV a cabo, pelas mídias sociais. E vai ser um momento muito especial, porque a igreja tem vivido isso ao longo dos anos, né? Comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. Pastor, seja bem-vindo novamente, que nós possamos viver uma grande experiência aqui nesse episódio. Amém. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto, nós já passamos por 2 episódios, né, especiais, a experiência de Israel no Sinai, ali ainda no Êxodo. Depois nós vimos a experiência com as trombetas na conquista da terra. Em especial nós falamos aqui de Jericó, também falamos da festa das trombetas, falamos do ano do jubileu, falando de toda essa operação ali, né? E toda a experiência que Israel teve com o toque das trombetas, né? Ouvimos os sons aqui, né? Alguns sons, né? E hoje nós vamos falar das trombetas, mas relacionadas à monarquia em Israel. Então, cronologicamente, Israel ele sai do Êxodo, entra na terra, você tem o período ali do governo de Josué ali como aquele que foi levantado por Deus. Depois nós temos o período dos juízes, né? Nós vamos detalhar isso nos próximos episódios. Sim. Depois voltar à normalidade da nossa cronologia. Mas há um momento que Israel ele pede para si um rei, né, para governar sobre a sua vida. E nós vamos ver que durante o reinado, né, em Israel, tanto o reino unificado como o reino dividido, nós vamos ver a presença do toque das trombetas. Sim. Ali e alguns ensinos para nós, né? Então, o episódio de hoje, Trombetas e Monarquias, e eu vou pedir para colocar o texto para nós iniciarmos aqui, porque nós já vamos saltar lá para o livro de 1 Samuel, no capítulo 13, no verso 14, né? E diz assim para todos nós aqui: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tenho ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então essa palavra aqui é muito profunda para nós, porque é um momento ali que o Senhor ele rejeita o primeiro rei, que era Saul. E por que o Senhor ele rejeitou aquele rei? Porque o reinado em Israel era diferente do reinado em qualquer outra nação. Porque quando você olha os reis das outras nações, eram figuras independentes, né? Eram figuras que governavam segundo a sua vontade. Sim. Mas em Israel não. Sobre os reis de Israel havia o rei dos reis. Sim. O Senhor que governava sobre todas as coisas. Então, era o Senhor que orientava e governava, e o rei, ele executava a vontade do Senhor. E nós vemos aqui que Saul, aqui, ele se desvia, ele não segue as orientações do Senhor, ele se distancia do Senhor, e interessante que o Senhor, a expressão ali, ele vai eleger um homem segundo o seu coração, né? Então, nós até iniciamos esse episódio, nós vamos falar das monarquias, mas dizendo que a vontade de Deus é que nós tenhamos o coração de Deus, né? Nós façamos a vontade do Senhor. Sim. Mais adiante, o texto diz assim: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E é isso que o Senhor quer encontrar em nós, né? Um coração pronto para fazer toda a vontade de Deus. Saul começou até bem, mas no decorrer do tempo, a vontade dele sobrepôs a vontade do Senhor. Ele se engrandeceu
e deixou de viver aquilo que era o projeto de Deus. Mas ao passo em que Davi, né, aquele que o Senhor chamou e foi o rei, Davi, ele tinha um coração humilde, simples, né? Embora tenha tido erros, porque somos homens, né? O homem comete erros, mas se arrependeu e foi agradável aos olhos do Senhor. É interessante porque nós estamos tendo esses episódios especiais, até relacionando ao evento Trombetas e Festas, e nós vemos algo assim muito especial na vida da igreja, nós como pastores, né? Mas a igreja, ela vive essa experiência de ter um coração segundo o coração de Deus e fazer a vontade de Deus. Porque nós vemos todo um movimentar da igreja, uma operação do Espírito Santo na vida da igreja. Porque nós vemos as crianças, os adolescentes, as senhoras, os jovens, os varões da igreja realizando aquilo que é a vontade do Senhor. Sim. Então, quando nós falamos de um evento nesse porte, a abrangência de milhões de pessoas, né? Sim. A projeção que são milhões de pessoas que vão participar deste evento, isso só ocorre por um milagre do Senhor. Por Sim. vivermos, a igreja viver a experiência de ter um coração segundo o coração do Senhor, viver a orientação, pôr em prática as revelações, e quando nós fazemos isso, Deus vai nos aceitar, né? Sim. E vai achar, nós vamos achar graça diante do Senhor. Né? Justamente. E quando nós falamos das trombetas, o toque da trombeta é um anúncio, e é importante que o homem atenda aquilo que a trombeta traz no seu anúncio, na sua voz. Então, se nós formos aplicar aqui dentro do aspecto de Saul e Davi, a diferença de um para o outro estava na obediência, justamente no obedecer à voz do Senhor. E a característica da igreja hoje também, assim como Davi, né, na obra de Davi, é o dar ouvidos à voz do Senhor, e quando nós obedecemos, os beneficiados somos nós. Somos nós mesmos. Nós colhemos o fruto, a bênção de sermos obedientes, porque vencemos todas as adversidades, somos beneficiados, porque quando Deus determina algo, é para a vida, é para a salvação, é para a bênção, né, na nossa vida. Nós vamos, né, nós estamos passando, enfatizando a operação das trombetas, né, nas monarquias. Nós vamos ver que Israel vai ter um período de reino unificado, né? Saul, depois Davi e Salomão. Nós podemos dizer que são os principais reis ali, né? Davi e Salomão, seu filho. Depois o reino é dividido, né? Você vai ter o reino de Israel e o reino de Judá. Judá ali segue a linhagem de Davi. Mas nós vamos ver aqui cronologicamente esses momentos que as trombetas aparecem. Sim. E até fazer um paralelo com aquilo que nós vamos viver no Trombetas e Festas e a importância desse momento para nós. Aí eu gostaria de passar para você, para essa primeira tabela aqui, para que a gente possa falar um pouquinho sobre ela. Sim, pastor Alex. Nesse próximo quadro, nós vemos justamente isso, né? E como a trombeta estava inserida dentro do povo de Israel. Como você disse, desde Moisés, vem passando o período com Josué, os juízes, e na monarquia também sempre a participação e o uso das trombetas, né? Nós vemos aqui, lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 3, é o momento em que Saul toca a trombeta após o ataque de Jonatas aos filisteus. Essa é a data prevista no ano de 1063 a.C., no período do reinado de Saul. Saul ainda estava vivendo um momento bom na presença de Deus, sim, né? Vencendo as batalhas, né? Então, nesse momento ali, ele toca a trombeta. Nós vemos agora já no reinado de Davi, em 2 Samuel 2, verso 28, Joabe toca a trombeta para encerrar a perseguição às tropas de Abner. Havia ali uma guerra civil no reino, né? E agora Joabe, ele chama o povo para que encerrasse aquela perseguição que havia a Abner. Foi a transição ali entre o reinado de Saul e o reinado de Davi. Saul já estava morto e agora Davi
iria ali assumir o reino, governar sobre todo Israel, né? Sim. E é interessante porque Davi, naquilo que ele não pecou, ele é um tipo do Senhor Jesus, né? Então, no toque da trombeta ali, se cessam as batalhas, né? As guerras civis ali, porque agora Davi iria reinar sobre todo o povo, né? Sim. É uma experiência porque nós vivemos também o reinado de Jesus sobre as nossas vidas, né? Sim. Que cessa a guerra, né? Cessa as batalhas. Nós vemos aqui agora, ainda no reinado de Davi, quando a Arca da Aliança, quando Saul morre, né, na batalha, a Arca da Aliança é levada pelos filisteus, né? E em seguida eles devolvem, porque enquanto estava na terra deles, ela trouxe doenças, enfermidades, eles devolvem para a arca, e agora Davi vai buscar a arca, né, para trazer, né, para o reino. E a Bíblia diz que nessa tentativa, aqui Davi toca a trombeta, né, está lá em 2 Reis, 2 Samuel 6,15, nesse momento dessa tentativa, ele toca a trombeta. Ele traz dos filisteus para a sua... agora passa a ser de novo possessão de Israel. De Israel. Naquele momento a trombeta é tocada, né? A arca volta para a presença do povo, né? No meio do povo. Para, né, estar no meio do povo. Ali ao toque da trombeta, né? Agora sim, 1 Crônicas 13:8, é quando ele tenta agora trazer para, né, o seu reino a arca. Mas é quando há nessa primeira tentativa, há um erro no trazer, porque havia todo um procedimento para carregar a arca, que deveria ser carregada nos ombros. A Bíblia diz que ele fez um carro novo, colocou a arca e Uzá tocou, né, na arca e morreu. Então ele não trouxe naquele primeiro momento. Então aqui houve um toque da trombeta. Esse momento é interessante porque a arca é tipo da obra, né? Você não precisa tocar com as mãos humanas. A arca vai ser conduzida e dirigida, a operação, a soberania do Senhor, né? O Senhor estava mostrando aquilo ali. Ela é transportada nos ombros, né? Cada um coloca os ombros para levar, né? Caminhando, dando passos, é o que foi feito depois agora, quando na segunda e bem-sucedida tentativa, a Bíblia diz que a cada 6 passos sacrificavam, quer dizer, já dentro da orientação, e aqui também há o toque da trombeta. Novamente nós vemos aqui essa questão dos 6 passos, sacrificavam, da mesma maneira lá na tomada de Jericó, toda nessa progressão, né, dessa caminhada, né, de se levar a arca, e nós podemos dizer que no Trombetas e Festas também a igreja está levando essa arca, anunciando, né? A arca ela representava ali a presença de Deus no meio do povo de Israel, anunciando a presença do Senhor na vida de um povo, né? E a caminhada, porque a arca estava sendo levada para onde? Para Jerusalém, para a casa de Davi, né? E nós temos que a igreja também ela tem uma caminhada e ela tem um destino, né? Que é a eternidade. E nesta passagem, nesta caminhada, é interessante porque Deus ele vai dando oportunidades, porque entre esses 2 momentos aqui que você fala, né, a primeira tentativa, Uzá toca na arca, morre, Davi traz temor a Davi, e aí naquele momento a arca fica parada, e ela fica 3 meses na casa de Obed-edom, né? Sim. Ela fica ali e Obed-edom cuida daquela arca, né? E nós podemos até dizer que nesse momento agora do Trombetas e Festas, vai ser esse momento em que há uma oportunidade de você levar a arca para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. E é interessante porque Obed-edom cuida da arca, né? Ele vive uma experiência e, de novo, aqui os 3, né? O 3 meses, né? Então, viver essa experiência da morte, da vida, da ressurreição, a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E interessante que dentro desses 2 momentos, há um texto na palavra que diz assim, e ouviu Davi que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom por causa da arca. E naquele momento Davi resolveu trazer a arca de volta. Então a igreja ela vive isso, né? Deus está abençoando, está operando, mas vai chegar um momento, vai haver uma ordem na eternidade que o Pai vai dizer para o Filho Jesus, olha, você pode voltar
e trazer a igreja para morar em Jerusalém, para morar na eternidade. Então é esse momento aqui, esse contexto, também relacionado ao toque das trombetas. Muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso. Nós vemos aqui agora, pastor Alex, em 2 Samuel 15, um momento em que a trombeta ela já é usada para, não vamos dizer assim, devidamente, né? É quando Absalão usa o som da trombeta para proclamar seu reinado em Hebrom. É a revolta de Absalão, né? Então aqui é o sonido incerto, né? Ela foi usada agora não para a bênção do povo, mas agora aqui para algo que era interesse de Absalão e não prosperou. É interessante porque quando nós falamos de evangelização e de eventos, né? Você que está nos assistindo, você tem que ter muita ciência daquilo que está sendo anunciado, né? Porque o que tem que ser anunciado? Tem que ser anunciado que Jesus ele está vivo, Jesus ele reina. A Bíblia diz que Absalão ele ficava à porta, né? Tomando o coração do povo, né? Então, é para esta vida, né? Na tentativa de Absalão ser rei, ovelhas foram mortas, né? E não é isso. Um evento de evangelização, um anúncio, né, desta monta, é para que haja vida. Sim. E vida em abundância, né? O centro não é o homem, né? Absalão queria trazer para ele o coração do povo, né? É o homem querendo ser o centro, mas não houve bênção nisso. É tanto que quando ele morre, né? Agora Joabe toca a trombeta para que o povo encerrasse a batalha, porque houve uma guerra de do exército de Absalão querendo destruir o próprio pai, Davi, né? Mas agora, quando Absalão morre, Joabe toca a trombeta, né? Está lá em 2 Samuel 18:16. O ano aqui é aproximadamente no ano 992 a.C., né? Então aqui agora ele toca a trombeta encerrando aquela batalha ali. Nós vemos também em 2 Samuel 20, do verso 1 a 21 e 22, Seba ben Bicri toca a trombeta em sua revolta e Joabe toca para dispersar o povo. Aqui também no ano 992 a.C. É interessante, eu gostaria só de ressaltar aqui, que no toque da trombeta aqui o povo é dispersado. Mas qual o sentido disso aqui? A questão do povo aqui fala da razão humana, da força humana. Então quando nós ouvimos o toque da trombeta, isso é importante também, a voz do Espírito Santo, a razão do homem ela vai por terra e agora começa a ver ali uma operação do Espírito Santo, né? Uma operação. Então é isso que nós vivemos, essa foi a experiência de Israel e a experiência da igreja, né? Sim, sim. Aqui agora em 1 Reis 1, o 34, 39, 41 e 45, a proclamação de Salomão como rei, né, com o toque da trombeta em Giô. Nós vamos até falar um pouco mais adiante. Interessante, porque nós vamos falar mais adiante, mas a gente vai olhar cronologicamente. O reinado de Davi naquilo que ele não pecou, é tipo do Senhor Jesus. Sim. Né? Davi junta todo o material para a construção do templo, né? O Senhor não permite que Davi construa o templo, né? Mas ele junta o material. O Senhor Jesus também todo o seu ministério, né, para que houvesse a redenção da vida do homem. E agora Salomão, também naquilo que ele não pecou, ele é tipo do Espírito Santo, né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Eu gostaria que passasse a próxima tabela, porque o que acontece agora? Nessa transição agora, Davi ele morre, Salomão ele começa a reinar, e há um detalhe aqui, porque não seria Salomão na linha sucessória racional, ele não era o filho mais velho de Davi, mas a Bíblia diz que o Senhor escolhe a Salomão para reinar. Por isso que nós falamos aqui que a monarquia em Israel era diferente
totalmente das monarquias dos povos em redor, porque quem governava realmente era o Senhor, né? Então, em 2 Crônicas, no capítulo 5, verso 12 e 13, nós temos a dedicação do templo de Salomão. Davi ajunta todo o material, a prata e o ouro. Há um texto que diz assim que ele deu do seu ouro e da sua prata particular. Fala de toda a entrega de Jesus para que o templo fosse construído. Mas que templo é esse? Nós fomos feitos templos do Espírito Santo. Então também houve também o toque ali, na dedicação do templo, o toque das trombetas, né? Então nós podemos dizer também que no Trombetas e Festas, muitos templos serão erguidos ali, né? Muitas vidas serão edificadas para serem templo do Espírito Santo, né? 972 a.C. Em 2 Crônicas, no capítulo 3, a batalha de Abias, né? Judá contra Jeroboão e Israel. Aqui você já tem o reino dividido, né? 928 a 926 a.C., no reinado de Abias. Em 2 Crônicas, no capítulo 15, no verso 14, aqui nós temos um momento muito bonito, porque o povo jura fidelidade ao Senhor, celebrando com som de trombetas. Era o reinado de Asa. E é um momento que Asa ali, é um momento de paz no reinado de Asa, e a Bíblia diz que Asa, ele restaura todos os muros, né? É um momento muito glorioso ali, porque é essa proclamação do povo ali em ser fiel ao Senhor, glória né? a Deus. Um evento evangelístico, né? Como Trombetas e Festas, esse é o resultado que a igreja ela tem orado, né? Para que o homem possa viver essa experiência de entrega ao Senhor, né? Em 2 Reis 9:13, o povo unge a Jeú e toca a trombeta para proclamar o rei de Israel, no reinado de Jeú. O que chama a atenção aqui é que a trombeta é tocada para que o rei fosse proclamado ali rei, né? Então, o toque da trombeta também, ele traz esse momento em que há um rei reinando, né? Sim. Hoje, nós vivemos isso, né? Quem está reinando sobre as nossas vidas é o Senhor Jesus, né? Sim. 2 Reis 11:14, 2 Crônicas 23:13, os sacerdotes tocam trombetas na coroação de Joás, de novo, né? Mais uma vez, estabelecimento de um rei. De um rei. Em 2 Crônicas 29, 26, 28, os sacerdotes ministram com trombetas na purificação e dedicação do templo no reinado de Ezequias. Israel vive momentos de alto e baixo, de invasões. O templo, às vezes, ele passa por momentos de destruição, precisa ser purificado. E no reinado de Ezequias aqui, o templo é purificado, né? É interessante que há um texto ali que fala que Ezequias pega uma arca, ele faz um furo no meio, e essa arca é passada e o povo lança ofertas ali para que o templo fosse reedificado, né? Então é o momento da entrega ali para que o templo pudesse ser reedificado. E o Trombetas e Festas também é esse momento, porque é um momento de muitos primeiros encontros do homem com Deus, mas também é um momento de pessoas que já viveram a experiência com Deus, de retornarem para a presença do Senhor. A reedificação de um novo templo. A reedificação de um novo templo, né? E Ezequias, ele vive isso, né? Agora, nós vamos dar um salto onde não há reis em Israel, mas é o pré-exílios, que é em Neemias, que fala da restauração, da reconstrução dos muros, da restauração do templo. Neemias 4, 18 a 20, o tocador de trombeta estava ao lado de Neemias para avisar sobre os ataques. Isso aqui é interessante porque Neemias volta para restaurar Jerusalém, o templo, os muros, as portas foram postas a fogo, havia toda uma restauração, mas Neemias ali, ele não deixava de ter o tocador de trombeta do seu lado, porque se viesse o inimigo, o tocador de trombeta tocava a trombeta, né? Então isso é importante também porque na nossa caminhada com o Senhor, a presença do Espírito Santo é fundamental. É fundamental. E no Trombetas e Festas, esse momento que o tocador de trombetas, né, o Espírito Santo, ele vai anunciar a restauração, a reconstrução dos muros, né? Já aqui no final, né, o resultado disso tudo, né? Porque em Neemias 12, 35 e o verso 41, os sacerdotes tocam trombetas na cerimônia da dedicação do muro de Jerusalém, né?
O muro que dantes estava destruído, as portas em fogo, agora a trombeta é tocada para dizer, olha, agora a cidade está segura de novo. Né? Maravilha. É interessante isso porque, sempre enfatizando isso, trombetas e festas para nós é isso também, né? É anunciar para você que está nos assistindo, para aqueles que estarão ali, que os muros estão reedificados, né? E você está seguro na presença do Senhor. Sim. A operação do Espírito Santo na vida do homem, esse é o objetivo do Senhor, trazer ao homem segurança, né? Proteção. O homem em Jesus está guardado, né? Estamos preservados. Roberto, quase chegando ao final, eu gostaria que você falasse um pouquinho do reinado de Salomão, porque era um momento ali de transição, porque, como eu disse aqui, Salomão não estava na linha sucessória racional, né? Mas há um momento muito profundo ali que eu gostaria que você falasse um pouquinho também para nós. Sim. No próximo quadro, mostrando justamente o uso das trombetas em todos os momentos, inclusive no levantamento de reis, né? Estabelecimento de novos reis. Aqui em Salomão, né, quando está em 1 Reis 1, verso 33 e 34, diz assim: e o rei lhes disse, aqui falando de Davi, dizendo: tomai convosco os servos de vosso senhor, fazei subir o meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então aqui a trombeta, quem ouvisse o som ali estava entendendo, o rei foi levantado, o rei está estabelecido, né? E aqui ao tocar a trombeta se gritava, né? Viva o rei Salomão. Hoje a igreja ela faz essa proclamação também, né? Nós temos um rei que está conosco, né? que nos governa, que nos dirige, como você disse, né? Representando o Espírito Santo. Jesus, ele preparou todo o material, toda a condição para que o homem fosse salvo, para a construção do templo, para que o homem fosse salvo. Jesus preparou, né? É o poder do sangue de Jesus que nos traz o perdão. A morte que viria sobre nós, ele levou sobre si. Então, todo o material ele preparou. Agora, o Espírito Santo é aquele que quer nos governar. E a voz da trombeta, a voz do Espírito Santo nessa hora, do som, né? E a igreja nessa hora está proclamando: viva o rei Salomão. Ele está presente entre nós, e ele que nos governa. Essa expressão retiniu sobre todo Israel, né? Sim. Viva o rei Salomão, né? Então é um momento muito especial. Mas nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de colocar mais um texto para nós encerrarmos aqui, porque o que marcou o reinado de Salomão, né? Que é um tipo do reinado do Espírito Santo, foi um reinado que não houve guerras em Israel, foi um reinado de paz, né? Então, aonde há a operação do Espírito Santo, há paz, né? Então, até para você que está nos assistindo, é esse o objetivo do Senhor, para que você viva esta paz, essa operação do Espírito Santo na sua vida. Foi o momento em que Salomão construiu o templo, onde não se ouviu o bater do martelo, nem o uso do serrote, das ferramentas ali, mas o templo ele foi feito ali, né? E o texto que eu gostaria de ler aqui está em 1 Reis, no capítulo 6, verso 13 e 14, que diz assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel. Isso aqui é o Senhor Deus falando ali na dedicação do templo. E não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Então, para você que está nos assistindo, já encerrando esse episódio, dizer que trombetas e festas para nós, né, esse evento, né, esse momento tão especial na vida da igreja, tem essa conotação. E qual conotação? É que Deus ele habita no meio de um povo, uma igreja que está preparada, porque Jesus ele vai voltar e a igreja vai ser arrebatada. E você pode fazer parte desse povo e viver, né? O texto continua dizendo: e não desampararei o meu povo de Israel. A presença de um Senhor que nos ajuda e cuida de nós em todos os momentos. Então,
Às vezes você está passando por um momento difícil, assistindo a esse episódio, mas você tem a oportunidade de viver a experiência de um Deus que habita no meio do povo e de um Deus que não desampara as nossas vidas. Mas o que chama a atenção aqui, a Bíblia diz que Salomão edificou o templo, né? Então é o Espírito Santo que prepara a vida do homem. Mas o texto diz aquela casa e a aperfeiçoou. Então todos os dias Salomão melhorava aquela casa. Todos os dias. Porque a nossa vida é assim. Sim. Todos os dias é uma experiência nova, são os dons espirituais, é uma revelação pela palavra, são os seminários que nós vivemos, é toda essa operação na caminhada e Deus vai nos aperfeiçoando até aquele dia em que nós vamos estar prontos para morar com o Senhor na eternidade, né? Nós estamos encerrando mais esse episódio, queremos nos despedir de todos com a paz, Senhor Jesus, e dizer, continue conosco, vivendo esses episódios especiais sobre trombetas e festas, e vivendo essa experiência e renovando o convite para que você possa participar nesse mês de novembro, no sábado, dia 29/11, às 17 horas, em uma das nossas igrejas. Participe do Trombetas e Festas. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Roberto. Paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos.